Boa noite a todos. Boa noite. Espero que estejam bem, que se sintam acolhidos nessa casa de orações. Hoje nós temos a presença especial das crianças da evangelização que vão acompanhar a palestra, né? E então eu quero passar orientações, inclusive a respeito da evangelização, que acontece todas as quintas-feiras, né, para as crianças de 4 aos 12 anos, no mesmo horário que está acontecendo aqui a exposição pública, tem uma salinha especial lá, onde a gente conversa com as crianças sobre o Evangelho de Jesus, né, a doutrina espírita, enfim, passando orientações, né, para o aprendizado. Agora sim. Então também temos aqui na casa, né, eu vejo alguns rostinhos novos, aí, então vou passar algumas orientações, né. Nós temos o atendimento fraterno, que é uma conversa que se realiza por 2 trabalhadores, uma conversa sigilosa, caso seja necessário tirar alguma dúvida em particular, é só agendar na secretaria, que aí é feita essa conversa por 2 trabalhadores. Hoje, como é a última quinta-feira do mês, ao final da exposição pública, a gente tem o bate-papo. Então todos estão convidados a ficar aqui no centro, né, e tirar suas dúvidas. A gente faz uma roda de conversa, né? A gente faz uma roda e conversamos, né, para tirar dúvidas, falar sobre a doutrina espírita. Então quem quiser pode ficar à vontade ao final da exposição para a gente sentar e conversar. Nós temos na casa o projeto Bem Faz Bem, que é um projeto para a gente conseguir fundos, enfim, para casa, para as famílias assistidas. E nesse mês de maio, especialmente, então, nós temos uma feijoada, né? Temos fichas para vender na secretaria, que vai ser no dia 23 de maio, né? Já é a nossa 5ª edição. Podem pegar que ninguém vai se arrepender. Uma feijoada muito boa. Também recebemos material de higiene e limpeza que são doados para o Lar de Idosos Coração de Maria. Então quem se sentir à vontade e quiser colaborar, pode trazer até aqui ao centro que a gente direciona. A palestra de hoje, então com a nossa irmã Débora, ela vai nos falar o modelo para as ações de cada dia. Na próxima semana, eu irei conversar com vocês sobre Bem-aventurados os aflitos, é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Também uma partezinha lá do Sermão da Montanha. Agora, então, uma mensagem inicial. Vou pedir para o Vicente vir até aqui. Em todos os momentos da vida, estejamos com Jesus. Na euforia dos bons momentos, agradecemos a bênção de sorrir. Nas dificuldades, busquemos a força e a coragem para agir. Jesus, o Divino Mestre, é farol luminoso e o caminho para por vir. Sigamos com Ele em nossos corações. Que nossas ações sejam sempre o reflexo dos teus ensinamentos. Que assim seja. Que assim seja. Nesse sentido, então, vamos fazer a nossa prece inicial. Quem se sentir à vontade, quiser fechar os olhos. Mestre Jesus, como foi dito pelo Vicente, és o farol que guia, que ilumina, que nós possamos, nesse momento, sentir esse envolvimento, essa luz que vem de Ti, que estejamos com a mente e o coração abertos para receber os Teus ensinamentos e para seguir-te na certeza
de que assim alcançaremos o progresso que tanto buscamos. Mestre Jesus, acompanha-nos, orienta-nos e intui para que possamos sim estar no seu caminho. Agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui, damos por aberto a exposição desta noite. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se acolhidos, abraçados por nós, trabalhadores encarnados desta casa, e pelos nossos irmãos espirituais que aqui estão, que na verdade nem se afastam daqui, né? E que trabalham constantemente para atender a todos nós, que somos também necessitados, né, da alma. Então, o assunto da noite de hoje, o título que eu escolhi para conversarmos, o modelo para as ações de cada dia. Quem será esse modelo, né? De quem tanto falamos nesta casa? Do Mestre Jesus. Porque o homem, nós nos perdemos, né? Muitas vezes pelo caminho que elegemos trilhar, pelas informações que recebemos, pela cultura onde vivemos, né? Por várias questões, a gente vem muitas vezes tropeçando pelo caminho e se perdendo. Então, por muito tempo, o nosso entendimento, a nossa concepção de contato, né? Dessa aproximação com Deus, esteve e ainda está restrito, né? A um lugar, a um templo, uma construção ou a um tempo, uma época, né? Então, para nós nos ligarmos a Deus, muitas vezes nós dependemos de estar num lugar ou numa certa época, como são e como eram, né, no tempo em que Jesus esteve na terra, as festas que reuniam o povo e ali eles se juntavam para adorar a Deus. Então, eles se dirigiam a locais específicos, nesses templos, então, e nesses momentos específicos, como se só assim eles pudessem ter esse contato com Deus. Falhou? Vamos tentar ligar de novo aqui. Então, esse era o contexto vivido pelos judeus no tempo em que Cristo esteve na terra. Jesus nasceu no povo judeu, no meio judeu, né? E os homens daquela época agiam assim, procuravam os templos, procuravam locais em épocas específicas para adorarem a Deus. O homem deveria seguir pelo menos 3 vezes ao ano, naquela época, para adorar Jesus. Deus, desculpa. Né? Então, eles se dirigiam a Jerusalém 3 vezes ao ano. Multidões se deslocavam das suas cidades para irem a Jerusalém. Sobretudo, como dito agora há pouco, nas festas principais, para que pudessem ver e serem vistos por Deus. Então pensavam que naqueles momentos somente haveria, né, a comunhão com aquele que está em tudo, que tudo sabe. Então nós percebemos que hoje ainda essa é a nossa concepção, como se essa união com Deus fosse uma união intermitente para determinados momentos e que muitas vezes essa união com Deus é esquecida no restante da nossa vida, né?
Mas Cristo vem nos trazer, vem nos convidar a uma nova reflexão nesse sentido. Ele vem nos orientar, vem nos mostrar em como nós podemos tornar efetiva essa união com Deus, nosso Pai. Uma união constante. Mas como? No nosso modo de pensar, na maneira de agir, em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos do nosso dia. Todo o nosso viver é uma prece. A prece mais agradável a Deus é a forma como o homem se conduz pelos caminhos da vida. Porque não depende de um lugar. Essa união com o nosso Pai é real e efetiva no tempo da nossa intimidade, no nosso coração. Aí é que se faz a união real com Deus. Então veio Cristo para nos mostrar que o legítimo templo é a própria criatura humana, é o próprio homem. Aquilo que nós acolhemos como verdade, aquilo que albergamos portas adentro da nossa alma, é o que nos conduz pela vida fora. E é justamente isso que nos aproxima ou que nos afasta de Deus. Essa é a verdadeira adoração a Deus. E é isso que transforma a criatura humana. É isso que faz com que a gente evolua e sofra menos, seja mais feliz. Nós temos uma passagem do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Todos aqui já ouviram falar, lembram, né? Da conversa de Jesus com a mulher samaritana. E num determinado momento, a samaritana questiona Jesus, né? Ela diz: mas mestre, dizem os nossos pais que é neste monte que devemos adorar. Dizem outros que é naquele monte que devemos adorar. Isso está lá em João capítulo 4, versículo 20. Então ela questiona Jesus. Jesus, como nos aproximarmos de Deus? É indo neste monte adorar a Deus? Ou naquele outro monte para adorarmos o Criador? Enfim, onde, em qual monte, em qual montanha devemos subir para adorar o Criador? Porque nós nos lembremos, né, de que para os judeus havia a ideia de que o templo de Jerusalém, que era o templo dos judeus, esse templo ficava no Monte Sião, que era o lugar sagrado para os judeus. Lá eles se dirigiam para adorar a Deus. Esse templo foi destruído e nunca mais foi construído, até para a segurança dos judeus, para que eles não fossem até lá, até pela sua segurança, porque lá há muitos conflitos, né? Hoje eles oram no Muro das Lamentações. Então, e para os samaritanos, havia então uma outra montanha, onde tinha também um templo. Era o Monte Gerizim, se não me engano. Lá eles tinham o seu templo de adoração. E era somente cada um na sua montanha, no seu templo, que para eles se efetivava essa ligação com Deus. Então eram duas tribos. Essas duas tribos seguiam a Torá, né? Só que eles divergiam nesse ponto. Cada um queria que a sua montanha, o seu templo fosse o mais sagrado. Pensem hoje, nós também não temos um pouco do samaritano e do judeu? A nossa religião é que está certa. O nosso templo é que é o melhor para adorar a Deus. O espiritismo é que é o que há de melhor.
Quando Jesus nos diz em verdade que a verdadeira religião é a religião do amor. Virá o tempo em que não precisaremos mais de construções físicas para nos reunirmos e adorarmos a Deus. Nos reunir, sim, sempre nos reuniremos. Mas em nome não de uma designação religiosa, mas em nome do amor, né? Então tinha lá aquela rixa entre os judeus e os samaritanos, cada um reivindicando que a sua montanha e o seu templo fosse o mais sagrado. E a mulher samaritana, então, em qual, Senhor, dos dois montes devemos adorar? E quando nós adentramos ao Espiritismo e estudamos o que Jesus quer nos dizer, porque aqui o espírita, ele estuda o que Jesus nos diz através dos espíritos. Então aqui estudamos o Evangelho e Jesus, com o auxílio dos espíritos elevados, trabalhadores do Cristo, que nos esclarecem. Então, o Espiritismo nos diz que para compreendermos os ensinamentos de Jesus, nós precisamos compreender a quem ele falava. Qual o contexto dessas palavras de Jesus? Devemos conhecer um pouquinho a cultura daquele tempo, porque se nós pensarmos uma fala de Jesus, sem saber para quem, aonde, o que ele queria dizer com aquilo, nós não vamos guardar o ensinamento. Então, o contexto das falas de Jesus é importantíssimo, porque disso é que depende nós abarcarmos esse conhecimento. Qual é o nosso entendimento quando nós ouvimos falar, né, sobre a fé que transporta montanhas? O que é? O que nós aprendemos sobre essa fé que transporta montanhas? O que Jesus quis dizer com isso, né? Então, aqui no Centro Espírita, a gente estuda que essas montanhas são as dificuldades. Essas montanhas, muitas vezes, é o tanto de orgulho que eu tenho, é o tanto de vaidade, de egoísmo. As próprias dificuldades do nosso dia a dia são montanhas que nós devemos transpor com a nossa fé. Mas olha, uma outra visão, um pouquinho mais ampliada dessas montanhas. Jesus vem com os seus ensinamentos desdobrando ao infinito os seus ensinamentos. E conforme nós vamos guardando um pouco mais dessa essência que Jesus nos traz, nós vamos adentrando a essas verdades imorredouras do Cristo de Deus. Nós adentramos as portas do conhecimento e vamos nos capacitando a ver mais além. Então, esta fala do Cristo, a fé que transporta montanhas ou transporta os montes, ganha agora esse sentido mais ampliado, como a nos dizer que nós mesmos criamos a nossa própria montanha. O que é essa montanha? A montanha da adoração. A montanha que de tão alta aproxima o homem de Deus. E como nós nos elevamos a essas alturas, né? É a partir da construção íntima de cada um de nós. É a partir da grandeza espiritual que nós próprios, espíritos, alcançamos a depender da nossa boa vontade. Nós somos a montanha. Nós devemos crescer para Deus de tal forma que na altura do nosso próprio ser, da nossa própria fé,
nós nos aproximamos de Deus. Não mais uma montanha física, uma construção moral. Nós, o bem em nós. Então nós nos aproximamos de Deus através das ações do dia a dia. A fé que transporta os montes, nós construímos e nos aproximamos de Deus pelas nossas obras e não pela altura da voz que grita, Senhor, Senhor. É no silêncio da intimidade que nós nos elevamos para alcançar esse Deus. E Jesus, que é o nosso modelo e guia, é o farol que ilumina os que navegam sem rumo, porque estamos sem rumo. Nós não sabemos para onde vamos. Os problemas nos levam para um lado, as preocupações nos arrastam para outro lado, os desejos, as vontades nos levam ainda por outro caminho. E nós vamos, conforme os ventos nos levam. Então é Jesus que ilumina esse nosso caminho. Ele é a bússola que guia os viajores do tempo pelos caminhos. Caminhos que ele, Jesus, já trilhou e conhece. Mas caminhos que nós ainda não conhecemos. E muitas vezes a gente quer puxar todo mundo para aquele lado, né? Jesus conhece. Jesus nos conduz. Mas também a gente não pode ficar assim sem eira nem beira, né? Ah, não vou fazer nada que Jesus me guia. Não é assim. Nós precisamos seguir, conhecer, nos esforçar, nos elevar, para compreendermos e aceitarmos e caminharmos nesses caminhos. Vejam a grandeza deste Cristo. Esse Cristo que nos convida a seguir com Ele, que pega na nossa mão, que nos puxa, que chama mais de uma vez. Quantas vezes já recebemos o convite do Cristo para seguir pelos caminhos do bem? Falamos desta vida. Quantas vezes já fomos convidados a seguir nos caminhos do bem? E nas vidas passadas, quantas oportunidades já tivemos de tomar o rumo que Cristo nos aponta? Quando fazemos as nossas preces, vejam que curioso isso, né? Muitas vezes a gente se depara com algumas questões que a gente não para pensar. Quando a gente faz as nossas preces, estamos ali com um problema, estamos buscando um auxílio, a gente chama o Cristo para perto de nós. É como se dissesse, vem Cristo, olha o que eu estou passando. Veja o quanto eu estou sofrendo. Olha, Jesus, quanta injustiça comigo. A gente faz isso. Mas quantos de nós será que realmente fazemos o esforço de nos erguermos na direção dele? Fazer um movimento de busca, nos melhorarmos para chegarmos até Cristo. A gente quer que Cristo chegue à altura que nós estamos. Mas o esforço de nos levantarmos a uma altura maior. Pequenas mentes pouco iluminadas. Quando o livro dos Espíritos nos diz que somos ainda crianças a engatinhar no mundo, a gente pensa, nossa, que exagero, né? A gente é tão inteligente. A gente já evoluiu tanto. Sim, nós somos inteligentíssimos, com potencial imenso. Já evoluímos horrores, mas ainda engatinhamos. Queremos diminuir o Cristo ao invés de nos elevarmos e alcançá-lo. É isso que Jesus veio nos ensinar. É isso que Jesus, que é a proposta de Jesus para o homem.
Também nós conhecemos a história da cura, né? Que Jesus curou um aleijado. Todos nós já ouvimos essas parábolas de Jesus. Nós precisamos lembrar, o Espiritismo nos ensina, que Jesus usava episódios dos homens, do cotidiano, os episódios corriqueiros, para falar do quê? Da vida espiritual. Então ele usava a vida na terra para representar a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, quando Jesus cura o aleijado, e ele fala algumas palavras para o aleijado, ele diz: levanta e anda. A gente pensa que Jesus falava com aquele homem. Jesus falava com cada um de nós. Jesus fala a cada um de nós. O que é que Jesus nos diz naquele episódio? Levanta e anda. Levanta-te para o alto e anda para frente. Nós só podemos evoluir fazendo esses dois movimentos, para o alto e para frente. Nos elevar espiritualmente é evoluir na horizontal. Nos elevarmos dos saberes terrenos é andar na horizontal. Aqui nós falamos que são as duas asas que um anjo precisa para voar. É a asa do conhecimento e a asa da moralidade. Então, verticalizando as nossas ações, que é fazendo o bem, e horizontalizando o nosso conhecimento, nós chegaremos à evolução, ao melhoramento, à felicidade, à terra prometida por Jesus. Quando nós falamos ali de que nós devemos nos elevar para alcançar a Jesus, não significa que nós não receberemos o socorro que desce até nós. Sim, receberemos. Mas nós temos que ter consciência do nosso trabalho, da subida, do alcance, né? E esse socorro nos vem de muitas formas. Muitas vezes uma frase, um livro que lemos, um convite para o centro espírita. E aquilo a que o homem está destinado é a ascensão a Jesus, ascender, chegar a Jesus. A Soiane apresentou antes não dá mais para chamar de criança, né? A evangelização, nós chamamos aqui no centro de evangelização infantil, porque eles começaram quando eram crianças. Tinha que dar outro nome agora, né? A evangelização dos adolescentes? Dos adultinhos. Essas crianças que estão aqui, talvez estejam recebendo o que nós não recebemos. Uma frase, um exemplo, um estudo um pouco mais aprofundado dos ensinamentos de Jesus, que na vida deles vai fazer muita diferença. Na evangelização dos adultinhos, dos adolescentes, eles recebem a base do que Cristo quer ensinar aos homens. De qual é o caminho que nós devemos seguir para a felicidade, para o progresso, para o bem. Então, olha a importância de nós colocarmos os nossos jovens, as nossas crianças, no contato dos ensinamentos do Cristo. Para eles não precisarem cair onde nós caímos e sofremos para levantar. Eles já vão ter as informações. Nós temos um relato bem interessante, engraçado até, que o Raul Teixeira contou já há bastante tempo,
E esse fato se deu há muitos anos atrás. Raul Teixeira era muito jovem, jovenzinho mesmo. E ele se deslocava até Uberaba para ver o Chico, para ir lá encontrar o Chico Xavier, né? E ali tinha muitos trabalhos na casa onde Chico, né, fazia os seus atendimentos. E Raul Teixeira, então, passava a noite numa pousada, né? E atrás dessa pousada tinha uma casinha, onde ali moravam duas senhorinhas. Diz ele que na época, uma devia ter 83, a outra uns 85, 86 anos. Elas eram irmãs. E ali, Raul Teixeira conversava com elas. E ficava sabendo, assim, de como elas frequentavam a casa, onde Chico atendia e tudo. E um dia elas disseram para o Raul Teixeira: a gente vai até lá, em tal dia da semana, até a casa do Chico, porque Chico gosta muito que a gente dê passes nele. E Raul Teixeira olhou para aquelas duas senhorinhas, diz que já tortinhas, velhinhas, e pensou com ele: será que Chico aguarda as duas senhorinhas para receber delas os passes? Ele estranhou um pouquinho, né? Tá. E aí, Raul Teixeira ficava por ali uns dias e num outro dia, numa outra semana, não sei, de trabalhos lá na casa do Chico, em Uberaba, as senhorinhas chegaram no dia de dar o passe ao Chico. E Raul Teixeira é médium, né? Ele é médium. Então, nesse dia, Chico senta-se numa cadeira e as duas senhoras impõem as mãos sobre a cabeça de Chico. E relata Raul Teixeira que neste momento ele pôde visualizar como se fosse uma tocha subir do peito de Chico e alcançar as duas senhorinhas que estavam lhe impondo as mãos. Ele dava passe nelas e elas pensavam que eram elas que estavam prestando socorro ao Chico. Chico não queria diminuir o trabalho das senhorinhas. Então ele se diminui, recebendo aquelas mãos sobre sua cabeça, mas a energia de amor que vinha da espiritualidade passava por Chico e chegava até elas. Que interessante, né? São pequenas histórias que nos fazem refletir. Quantas vezes, ao estendermos o auxílio a alguém que nós julgamos mais necessitados, somos nós mesmos que recebemos o auxílio. Quantas vezes pensamos que somos nós que estendemos a mão, mas há uma mão invisível e amorosa se estendendo a nós. Então, muitas vezes, a gente se acha, né? E a gente é mais necessitado. O Evangelho de Deus, trazido e exemplificado pelo Mestre Nazareno, é a proposta de não restringirmos a momentos pontuais, né? Semanais, ou apenas quando estamos num local que a gente pensa ser apropriado para adorar a Deus, que não vamos restringir a nossa fé a esses momentos. Fé, eu gosto de dizer que a tradução de fé não é literal, tá? Mas a tradução de fé, emuná, trabalho constante no bem. A fé não é sentar e esperar. Eu acredito, eu tenho fé que Deus vai me ajudar. Sim, Ele vai te ajudar. Mas tu tem que trabalhar constantemente, com alegria, com dedicação, com bom ânimo. Não é fácil. Mas Jesus disse que ia ser fácil. É o trabalho constante que nos fará aumentarmos o nosso potencial de alcançar regiões superiores. Então o Evangelho nos propõe a vivência diária na companhia calma, serena,
da espiritualidade superior. Sem essa pressa, que é muito comum dos homens, né? A pressa de ir para casa, por exemplo, quando viemos no centro espírita, né? Quando vamos à igreja, quando vamos ao templo. A gente não vê a hora de ir para casa. Cara, é uma vez por semana que a gente vem aqui. E nós, os trabalhadores espíritas, nós sabemos que o nosso trabalho é diário, constante. A gente não é tão bonzinho assim. A gente só é espírita e está aqui porque a gente já sabe que a gente falhou muito. Que a gente errou demais e ainda erra. E é uma maneira que o espírita tem de ressarcir um pouquinho mais rápido as suas dívidas, que são maiores do que as dos outros, é vir trabalhar. E a gente tem uma pressa de ir embora. Quando Jesus reuniu os apóstolos, todos estavam lá, inteiros, com toda a sua atenção, com toda a sua dedicação, com seu empenho, com a sua disponibilidade, inteiros para Jesus. Eles não tinham também outra opção. Jesus era o Salvador, eles ouviam como Salvador. Mas hoje tem tanta coisa que salva a gente, né? Quando uma coisa não está boa, a gente, vou na loja comprar um negócio, vou lá comer outro negócio, vou assistir uma série lá, não sei o que, é bom, é legal, não é proibido, é ótimo, todo mundo gosta. Mas a gente se salva nessas atrações, né? Marca uma reunião de trabalhador, né? Bate a fome, né? Um tem frio, outro tem calor, outro tem que ir para casa, tá cansado. Barbaridade. E a gente se dedica o mínimo possível, muitas vezes, para aquilo que é bem importante. Então, que sintamos de verdade quanta disponibilidade nós temos para a construção de nós mesmos. Mas não é na solidão, né? A construção do nós está no outro, está com os outros. Quanto realmente estamos disponíveis na esfera a que nós fomos chamados a servir. O professor, o engenheiro, o médico, o enfermeiro, o político, o atendente de loja, o pai, a mãe, o filho, o irmão, a esposa, o esposo, por aí afora. O quanto a gente está disposto e disponível a servir no nosso campo de trabalho. Jesus usava muito essa metáfora, né, da plantação, do campo, da colheita, da sementeira. O floresça onde estiver plantado. Quem já não leu ou não ouviu essa frase? É uma frase bonita, né? Para colocar lá no Instagram, lá no Facebook. Floresça onde estiver plantado. Vai ver florescer lá em casa. Onde tem um familiar difícil. Onde nós perdemos a paciência. Onde somos afrontados. Vai florescer no lugar que tu está plantado para ver. Não é fácil, né? É um desafio. Mais um motivo para procurarmos nos fortalecer. Vocês sabem por que é tão difícil seguir Jesus? Porque esse Jesus está o tempo inteiro cortando o nosso braço. Jesus é campeão de dar um chlepe para a gente tropeçar. No bom sentido, né? Nós criamos as nossas ilusões. Olhem só, o que a gente imagina e o que o Espiritismo vem nos dizer, traduzindo os ensinamentos de Jesus. Meus enviados não nasceram na terra para serem servidos, mas para servir. Já dá um desânimo, né? A gente não nasceu aqui para ser servido? Como assim, Jesus? Não, tu nasceu aqui para tu servir, para ser útil ao teu próximo. Também Jesus nos diz, faça ao outro aquilo que queres que te faça. Mas não vou mesmo. Não vou. Não merece. Não vou fazer. Né? Assim a gente pensa. Fé não é crença. Fé é ação.
É Jesus que fala. E ainda por cima tem uma coisa bem pior, que eu acho que vai ter gente que nem vem mais pro centro espírita depois dessa. Né? A questão da ação, do trabalho. A gente pensa que morreu, descansou nos braços de Jesus. Não, não. Tu morreu, tu vai trabalhar bem mais do que aqui. Vai ter que estudar bem mais do que aqui. Lá no mundo espiritual, o bicho pega, como diz o outro. Lá a vida continua. Lá nós seremos verdadeiramente quem nós somos. E aqui muitas vezes disfarçamos. Lá não tem mais. Não quero fazer. Lá por nós mesmos, nós teremos que fazer. Para correr atrás do tempo perdido aqui na Terra. Então, não há o descanso eterno, há o trabalho eterno, infinito. Jesus também nos diz, nós não seremos cobrados somente pelo mal que praticarmos, mas também pelo bem que deixarmos de praticar. Então aquela história, nunca fez mal para ninguém, né? Mas fez bem? Não. Qual é a diferença? Além de não fazermos o mal, nós teremos que nos esforçar para fazermos o bem. Já ouviram falar de a quem mais for dado, mais será cobrado? Pois então, a nós está sendo dado o saber. Quem sabe será cobrado. A nós foi dado. Nós seremos cobrados. Mas não era melhor quando a gente não sabia? Quando a gente não sabe, a gente faz besteira ali. Vai cobrar o quê daquela pessoa? Não sabe. Mas a gente já sabe qual é o mal, qual é o bem. Quando a gente faz sabendo o que está fazendo. É que nem aquela história que diz, né? Depois de ver, não dá para desver. Alguém já viu alguma coisa e conseguiu desver? Não existe. Uma vez que a gente chega a uma informação, essa informação habita o nosso ser. Não tem mais como dizer, eu não vi, não sabia. Mas ainda assim, tudo está caminhando para o progresso. Sabe o jogo de videogame? Eu tenho vergonha de dizer. Mas eu sou do tempo que jogava, é Tetris que diz? Aquelas corzinhas que vai caindo e vai encaixando, as crianças sabem o que é? Eu não sei falar esse nome, eu sei falar... Vinha caindo uns bloquinhos coloridos, assim, tu tinha que encaixar, né, aquelas cores. Eu jogava Tetris. Então, quanto mais fases tu vai passando no jogo, não vai ficando mais rápido, mais difícil de tu jogar, tu tem que ter mais habilidade para ir jogando. Então, nós estamos num jogo, não é, né? Mas parece. Em que cada fase fica mais difícil. Mas será que está ficando difícil porque a gente está perdendo o jogo? Lá no videogame? Ainda chama videogame? Sim. Ai, que medo que as coisas mudem de nome e a gente não fica sabendo. Ai, tudo muda de nome e a gente tá lá chamando nos nomes antigos ainda e todo mundo rindo da cara da gente, né? Só os velhinhos que não, ó, tem uns 3 ali que sabem do que eu tô falando, né? Então, será que quando fica mais difícil é porque a gente tá perdendo o jogo? Não, é porque a gente tá, né? Porque a gente tá ficando bom no jogo. É justamente porque a gente tá avançando de fase que o jogo fica mais difícil. Que as fases vêm com mais desafios, com mais barreiras, com mais inimigos. Esses inimigos com armas mais rápidas, com munição mais destruidora, enfim, são mais preparados também. Então, aqui na vida, quando começa a ficar difícil, é porque nós estamos passando de fase. Já pararam para pensar assim? Tá difícil esse mundo, né? Tá complicado. Mas será que é porque a gente o bem está perdendo o jogo? Não. É porque o bem está avançando de fase e está pegando os piores da espiritualidade inferior. Temos habilidades compatíveis com a fase em que estamos. A gente diz aqui no centro, às vezes, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E não seria também a tradução daquilo que Jesus dizia, que ninguém recebe o fardo mais pesado do que pode carregar? Né?
Então, se nós não fôssemos capazes, nós não estaríamos aqui. Se nós fôssemos melhores do que pensamos que somos, mais evoluídos, vamos dizer assim, também nós não estaríamos aqui. Né? Nós estaríamos no mundo compatível com a nossa grande evolução. Aqui no Centro Espírita é evoluído. Quem fala aqui, o sobrenome é do Valmor, e uma palavra que o Francisco fala. Eu falo as duas. Então eu sou. Querem ver? O Valmor, o sobrenome dele é Barfknet. Ninguém mais no Centro Espírita consegue falar. E o Francisco usa uma palavra que é obnubilado. Meu Deus do céu, obnubilado. Obnubilado é o auge da evolução. Obnubilado. O auge da evolução que no Centro Espírita é falar e saber o que significa, né, Francisco? Então, gente, brincando, né? Mas assim, se nós não fôssemos capazes, nós não estaríamos aqui. Se Jesus não confiasse nesses trabalhadores da última hora, que somos todos, nós não estaríamos aqui. Se nós estamos aqui é porque nós temos condições, é porque nós podemos. Mas tem que querer também, né? Tem que querer. Então nós estamos exatamente onde nos colocamos pelas nossas escolhas. Se há sofrimento, se há dificuldade, precisamos refletir um pouquinho. É o fruto das nossas ações, das nossas decisões, ou é o fruto da falta das nossas ações e da falta das nossas decisões. Existir é muito diferente de viver. Para viver, nós precisamos de presença, de busca, de amor, de alegria. Existir é só existir. Uma cadeira pode existir. Então, nesses momentos de transição planetária que nós falamos, que nós estamos transitando de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração, que é um mundo de melhoramento, também o homem está submetido à aferição dos seus valores morais. A gente está sendo posto em prova, é isso mesmo. Nós estamos numa grande prova para ver o que tu aprendeu. Tu sabe botar em prática o que tu aprendeu? Tu sabe desenvolver a conta para chegar no resultado? É isso que nós estamos fazendo aqui. As calamidades sociais e morais foram preditas pelos profetas. Nada é acidente assim tão, né? Os profetas já previram muita coisa, nada pontual, mas já nos alertavam de como seriam os nossos tempos. E vocês sabem, né? Já foi falado aqui, para quem não estava, talvez, para que servem as profecias? Para que não aconteçam. Quando a mãe da gente, que a gente é pequenininho, diz, não vai correr lá que tu vai cair, vai se machucar, não é porque ela quer que a gente caia, não é porque vai acontecer. Ela está avisando para que não aconteça. Então, as profecias são para que não se cumpram. Mas a gente se entrega, a gente não trabalha em prol do bem e só senta e diz, ó, falaram que ia acontecer, ó, aconteceu. O que a gente fez para não acontecer? Nós estamos à beira, né, de um precipício. Mas nós estamos caminhando para o precipício. Nós precisamos parar, refletir e seguir para o lado do bem. Então, o viver com Jesus, eu passei do tempo. O viver com Jesus é a proposta do Evangelho. O Evangelho que é esse sol que ilumina e nutre as almas dos homens, que preenche os vazios existenciais e traz sentido à nossa vida. Jesus disse para nós, eu vim para que tenham vida e vida em abundância.
Na questão 627 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, que é apenas o decodificador da doutrina, o organizador, né? Ele perguntou aos espíritos, não é literal, tá? Eu vou relembrar assim a passagem lá. Ele perguntou: uma vez que Jesus veio e já ensinou todas as verdades divinas, o que vocês, os espíritos, têm ainda a nos ensinar? E a resposta lá vem que Jesus pregava numa linguagem alegórica, por parábolas, segundo os tempos e os lugares, dependendo das situações. E esses ensinamentos, são incompreensíveis a todos os tempos e a todos os povos. Nem todos entenderiam, né? Então os espíritos vêm ao nosso encontro explicar e desenvolver aquelas leis, porque são poucos os que compreendem e ainda poucos os que praticam essas leis. O que é desenvolver, né, aquelas leis? É tirar o envoltório. Quando tu faz um pacote de presente, tu envolveu o presente com papel. Descobriu o que está dentro, é tirar o papel, é desenvolver. Tirou o envoltório. Eles vieram nos dizer que a gente não entendeu direito, quem entendeu não pratica. Então a missão dos espíritos é abrir os olhos e os ouvidos de todos, porque o ensino tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa usar como pretexto a ignorância, dizer que não sabia. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Por isso que as crianças com essa idade estão na evangelização infantil. Porque eles, todos aqui na Terra, estamos incumbidos de seguir o Cristo para auxiliar na implantação do reino de Deus. Esse é o Jesus que o Espiritismo nos apresenta. O intérprete da palavra de Deus. Ele nos dá as ferramentas e as chaves para abrir as portas dos tesouros imperecíveis. Jesus nos ensina a ir mais fundo no texto. Tirar o espírito da letra. Resgatando o evangelho da simplicidade. Porque o reino de Deus está dentro de nós. Então sigamos com passos firmes e confiantes. Porque Jesus é o modelo, Jesus é o guia para as ações de cada dia. Que possamos refletir esses ensinamentos do Cristo. Obrigada, Débora. E eu pensando que ia fortalecer uma asinha, né, da moralidade, mas depois das duas palavrinhas lá eu via e a asinha do conhecimento tá feia também. Vamos fortalecer as duas. Só mais, eu não coloquei antes, ao final agora tem a sala de passe. Quem se sentir à vontade e quiser passar por passe, a gente faz uma fila. E lá dentro, 5 pessoas vão entrando de cada vez e vão recebendo dos passistas, então, né, as crianças primeiro hoje. Combinado. Então, só depois da prece, crianças. A gente esqueceu Vamos lá. Então, vamos serenar os nossos pensamentos. Mentalizar o nosso Mestre Jesus, de quem tanto ouvimos falar esta noite. O Mestre Jesus que está de braços abertos, nos guiando, nos envolvendo, nos abraçando. Que possamos sentir essa amorosidade
esse abraço fraterno do nosso Mestre. Que possamos ter a certeza de que seguir por este caminho pode ser difícil, mas é o melhor caminho que podemos trilhar. Agradecidos, Mestre, encerramos a exposição desta noite. Que assim seja.